Porque chegou o nosso convidado, senhoras e senhores. Um filósofo, jornalista e professor que tem dominado as redes sociais com seus pensamentos e reflexões. Como assim eu não vou entender? Não sei. O habilidoso e carismático. Naturalmente, eu procuro ser o mais plural possível. Quê? Clóvis de Barros. Ó, aqui, ó, o professor, o mestre Clóvis de Barros, mais uma vez, trazendo uma joia aqui pra gente, ó. Sim. Pra você, saiu agora, ó. Happy Hour é na segunda. É um novo livro, sempre trazendo... Esse aqui qual é esse aqui? Já são tantos, hein? É o número 41. Eu vou evitar o ordinal, que eu sempre me equivoco. Número 41. 41, é. 41º. E você tem traduções no mundo inteiro? Não, no mundo inteiro é exagero. Mas temos em árabe, em russo. Em russo? É. Caramba. Aí, Alan, me interessa. Russo. Traduziram A Felicidade é Inútil, um livrinho que aqui está publicado em edição de bolso, né? Bacana. Nos Estados Unidos tem O Gato Epaminondas. Então, tem aí uma bobagem outra. Mas na em América Latina... Em russo é a terra do... vários, É a terra dos grandes, né? Eu acho que você ficou muito feliz em ter esse... Foi... Né? O Dostoiévski, foi incrível, claro. Foi incrível. Claro que eu recebi lá um exemplar da tradução, achei legal esteticamente, então, mas eu só entendi meu nome mesmo e, de qualquer maneira, eu acho que a tradução deve estar excelente e fiquei muito, muito feliz mesmo com essa possibilidade. É um reconhecimento bacana mesmo. Pô, parabéns. Que demais. Mesmo. Pô, eu fico feliz também, porque eu sou muito fã. Pô, eu já li todos não, né? Alguns. Sim. Né? E eu, acho muito legal. A leitura é muito gostosa, é muito... E, aí a gente é fã do mestre. Que é sempre uma aula aqui, né? E esse happy hour na segunda aqui? Do que se trata? Bom, sempre me incomodou um pouco a ideia de que o trabalho, até a própria origem da palavra trabalho remonta a uma máquina de tortura, né? O trabalho é sempre vinculado a uma espécie de pedágio, uma contrapartida de alguma coisa boa, como é o salário e coisas de que precisamos. Então, você dá o trabalho que é ruim e recebe alguma coisa boa em troca. E aí, formula-se uma espécie de justiça, né? Você se submete ao trabalho, mas ao mesmo tempo recebe aquilo de que você precisa para viver. E eu sempre entendi que isso era um rebaixamento indevido, de que o trabalho ele era por si, ou poderia ser por si positivo e, além do mais, remunerado. Ou seja, haveria um duplo ganho na possibilidade de trabalhar e no fato de receber por isso. E aí eu sugiro ao longo do livro que cada um reflita sobre todas as alternativas de vida que já foram cogitadas em que o trabalho, ele não é propriamente um ônus, um sacrifício, uma desgraça a suportar. Eu tenho certeza que você, que vem para cá trabalhar diariamente, você não entende o teu trabalho como uma desgraça que você tem que suportar em troca de um salário no final do mês. Tenho certeza que não. Como muita gente que trabalha vê na execução do próprio trabalho um momento de alegria, de prazer, até porque o trabalho costuma ser, Emílio, um momento de maior potência da nossa vida. O trabalho costuma ser aquilo que fazemos de melhor, porque pela repetição, pelo treinamento, pela formação, pelo nosso talento, pelas carreiras que escolhemos em função das nossas aptidões, tudo isso acaba fazendo do trabalho um momento maior, de apogeu assim da nossa vida. É uma oportunidade rara de fazer desabrochar a nossa natureza. Você pega uma planta e a planta vinga quando ela alcança o seu desenvolvimento mais exuberante. E eu acredito que cada um de nós no trabalho tem uma oportunidade desse apogeu, desse desenvolvimento exuberante de si mesmo. Você não
né? Se você supuser, por exemplo, um artista, né? Um pintor, é óbvio que todo o valor está naquilo que ele faz. E, eventualmente, o fato dele ainda ganhar por isso é um adicional certamente de valor menor do que o deleite da pintura. Assim também um jogador de futebol, cara, um cara que é bom de bola, ele gosta de jogar bola, ainda por cima pagam. E um professor gosta de dar aula e ainda pagam. É verdade que menos do que os outros exemplos. Sim, mas depende do carro. ainda pagam. Sim. Né? O Clóvis, Fala. eu estava pensando, eu trabalho com economia, com finanças, tem muito um paralelo com isso. O cara fala assim, olha, eu ganho X, mas por algum motivo ele acha que vai ganhar muito dinheiro em algo que ele não tem a menor ideia de como funciona, seja uma criptomoeda, seja um investimento exótico. Então a pessoa, ela fala assim, o que eu me dediquei a vida inteira, eu não consigo ganhar dinheiro. E aí ela acha disso. Você acha que o ser humano sempre é uma espécie de auto-engano, achar que sempre o valor está no externo, assim, em algo que você não tem? Pois é, e o que é assim mais grave é que passa por aí uma espécie de obviedade que a vida melhor é aquela vida em que você ganha mais, né? O valor da vida está na remuneração, né? E no final das contas, veja, o meu caso é um caso, eu acho que ótimo como exemplo. Eu gosto de fazer o que eu faço, explicar. Ao mesmo tempo, explicar também é, aparentemente, o meu maior talento. Até porque tenho a firme convicção que talvez seja o único. Não. Então, veja só, eu faço o que eu gosto e ainda por cima faço aquilo para o que estou mais qualificado pela minha própria natureza, por aquilo que é o tal do capital inato, sua vantagem de talentos, competitiva. etc. Exato. Então, ao longo da minha trajetória, pelo fato da minha profissão ser uma profissão de pouca legitimidade, haja visto as recompensas econômicas de um professor médio, haja visto a maneira como o professor é tratado na sociedade, haja visto o fato dos professores serem hoje em dia agredidos em sala de aula com o apoio dos agressores, de seus pais, das famílias e da sociedade como um todo. Exato. Que não se revolta contra isso. O certo é que a profissão de professor não é uma profissão das mais legítimas. Então, no meio do caminho, sempre teve aquela coisa... Vamos abrir uma posada em Búzios, né? Sim. Vamos, professor, vamos candidatar a deputado estadual, professor? Vamos, sei lá, né? Vamos fazer um curso de caça submarina no Mediterrâneo? Vamos, não sei o quê. E aí, o argumento é sempre esse. Você vai acabar ganhando mais do que sendo professor. É um argumento fácil, porque é muito difícil encontrar alguma coisa que remunere menos. Mas qual é a graça da história? Quando você tem alguma convicção sobre a tua natureza, aquilo que você é, aquilo que é a tua maior força, aquilo que você gosta de fazer, que é tudo um pacote, né, meio amarrado, né? Aí então, essas propostas eu sempre agradeci, são interessantes, são generosas, são apetitosas, são ótimas, quase que para qualquer um. Para mim não serve por quê? Porque eu defini propósitos em função daquilo que eu acredito ser. Ou seja, eu defini aonde eu quero chegar a partir do ponto que eu parti. O ponto que eu parti é o ponto de um explicador que busca aperfeiçoamento no sentido de ter como principal propósito ajudar as pessoas a pensar melhor, as pessoas da sociedade que eu integro, de que eu faço parte. Ora, se você me propõe abrir uma posada em Búzios, Búzios é maravilhoso, abrir uma posada é trabalhar com diversão, é bacana, é lindo, é espetacular, mas não serve no meu caso. Por quê? Porque o meu propósito é contribuir com a capacidade intelectiva das pessoas, a partir de um patrimônio, de um capital que eu acredito ter, que é um capital de talento, um capital de
de investimento, inclusive, nesse talento, né? Então, eu não quero um monte de outras coisas mais rentáveis, mais aplaudidas, mais simpáticas, porque eu acredito ter um trabalho definido por mim mesmo, não é? Não é uma missão definida por Júpiter ou por uma força transcendente qualquer. Fui eu mesmo que identifiquei entre 1 milhão de propósitos possíveis aquele que tinha a ver com a minha vida e comigo, né? O Nietzsche, ele tem uma frase muito legal: torna-te quem tu és. Pô, a primeira vez que eu ouvi isso foi no ensino médio, né? Aqui no Colégio São Luís. O professor falou, o filósofo Nietzsche disse, torna-te quem tu és. Eu me lembro de ter levantado a mão imediatamente. Falei, não entendi. O que você não entendeu? Falei, pô, se eu vou me tornar, eu vou deixar de ser uma coisa para ser outra, né? Pensando rasteiramente. Torna-te quem tu é o seguinte, eu era milho e me tornei pamonha. Né? Eu era X e me tornei Y. Olha, torna-te quem tu já és. Aparentemente é um paradoxo. Mas aí o professor me explicou maravilhosamente, o professor Teófilo, ele disse, é que você mas é uma possibilidade, é uma potência, você pode se tornar. Então, isso explica a frase. Você tem a vida para implementar aquilo que você é, por enquanto possibilidade. Sim. E aí ficou claríssimo para mim que, no meu caso, que tinha já plena convicção de que queria ser professor, de que queria ser um explicador, eu entendi que eu teria toda a vida para a implementação desse projeto, para me tornar na concretitude da vida aquilo que eu era por enquanto uma possibilidade. Sim. Ô, professor. Mas o Nietzsche falava o seguinte, que a vida é sofrer, não é isso? Sim. Ele falava, a vida é sofrer e você precisa encontrar uma razão para sobrevivência. Todos nós temos que encontrar uma razão para sobreviver, porque não é fácil, né? A gente tem sempre percalços da vida. É verdade. Uma dessas razões é encontrar o que você realmente gosta. Você encontrou no teu ramo que você faz muito bem, você... Sabe, eu acho que é gostoso te ouvir falar. Não sei caramba, tá maluco. É gostoso, você tem esse dom. As pessoas têm que encontrar isso, mas encontrar isso é muito difícil, porque são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. Eu acho que é uma dádiva que a gente tem de fazer o que gosta. Eu, por exemplo, que você falou, eu me identifico... Sim. Esse é o momento auge da minha vida. É o momento que eu estou mais feliz aqui. Mas eu tenho medo também, porque eu falo, daqui a pouco vou ter que parar de fazer essa merda, vou ter que fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Exato. A coisa que eu mais gosto é isso. Eu também não sei fazer outra coisa. E isso eu sei que, pela minha profissão, daqui a pouco eu já estou em decadência há muito tempo. Tem mais uns 20 anos, pelo menos. E é isso que vai, a decadência, todos nós teremos a decadência da vida e na profissão a gente também será decadente naquilo. E eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou ficar muito triste, professor. Bom, a hora que eu não tiver mais esse momento aqui com vocês. Vou pegar duas coisas. Primeiro lá o começo e depois o fim. Certo. Você disse uma dádiva, você descobriu qual é a tua praia, você investiu na tua praia bom, no seu caso, digamos, deu certo. Mas não é fácil. Então, a filosofia começou lá no Templo de Apolo, escrito assim, onde Sócrates foi e a moça lá disse para ele, você é o mais sábio, o homem mais sábio de Atenas, o que queria dizer o mais sábio do mundo, né? E lá estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Aí você vai para Harvard, no ano passado, e tem lá uma espécie de programa interdisciplinar chamado autoconhecimento. Vamos combinar. A preocupação continua bem parecida. Sim. Ora, qual é a ideia? Quanto mais você conhecer sobre si mesmo, mais chance terá de viver uma vida boa, uma vida pungente. Eu disse mais chance porque, claro, tem um pedaço da vida que decorre do acaso dos encontros e muitas vezes eles são devastadores e não há o que fazer. Mas
aumenta-se a chance de uma vida boa quando você sabe quem é. Ora, eu então chamo a atenção para a necessidade de que esse tema passe a se tornar um tema central na formação dos jovens. Seja na preocupação familiar, mas seja na preocupação escolar. Porque, vamos combinar, talvez em Harvard já seja meio tarde. Talvez devêssemos criar o hábito de refletir sobre nós mesmos desde mais cedo. E isso significa o hábito de observar-se, sabe? De analisar-se, de viver experiências e tirar dessas experiências conclusões sobre quem somos, o que nos apetece, o que nos atrai, o que nos causa repulsa. Porque a gente pode viver sem se dar conta do que está acontecendo, mas a gente pode viver submetendo a vida a uma reflexão de si mesmo. E isso tem que ser objeto de orientação por parte dos educadores. Não vive de qualquer jeito, observa o que está acontecendo com você, porque você vai construindo, como num Lego, peça a peça, um grande edifício sobre si mesmo. Eu vivi isso aqui, isso me agrediu muito, que conclusão eu posso tirar disso, né? Eu vivi aquilo ali me deixou fascinado, que conclusão eu posso tirar daquilo? E você vai somando informações, porque o conhecimento de si não acontece num abrir de porta, num tranco só. Ele é um conhecimento progressivo, e você vai tirando conclusões sobre si mesmo, e essas conclusões vão sendo cada vez mais, eu diria, relevantes na hora de deliberar sobre a vida, tomar decisões e assim por diante. Então, eu chamo a atenção dos educadores para a necessidade de trazer esse tema para o currículo escolar, não como uma disciplina, entre outras, mas como uma preocupação transdisciplinar, entre outras. Ou seja, que os professores possam orientar seus educandos ainda jovens a não viver sem se dar conta do que estão vivendo. Sim. Por quê? Porque o mundo é um espelho. O mundo é um espelho. E o que eu quero dizer com isso? Emílio, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai ao banheiro e você olha no espelho, o espelho te mostra aquilo que sem ele você não veria de você, que é o teu rosto. Difícil. Com o olho aonde ele está, é difícil ver o próprio rosto sem algo que faça função especular. Muito bem. O mundo todo é um espelho por quê? Eu venho aqui conversar com você. Aí eu venho uma vez, saio daqui feliz pra caramba. Venho aqui outra vez, saio daqui feliz pra caramba. Se eu não for completamente, desatento, né, eu começo a perceber que estar aqui conversando com você é algo que me deixa feliz. Veja como você é um espelho. Eu descobri, graças a você, uma coisa sobre mim. Eu descobri que um cenário como esse e uma conversa como essa é algo que a mim me alegra muito. Eu não conseguiria descobrir se não vivesse a experiência e você não servisse de espelho para mim, uma descoberta a meu respeito, né? E assim vão se somando as experiências, o mundo vai nos informando aquilo que somos, na medida em que nos informa os afetos que sentimos em função dos encontros, né? Vamos imaginar, eu me lembro, eu acompanhava, sempre gostei muito de novela, e hoje gosto muito das novelas antigas que eu revejo e tal. Muito bem, eu me lembro que eu assistia Natália do Vale, né? E eu ficava fascinado por Natália do Vale. Ora, Natália do Vale é um espelho. E por que é um espelho? Porque me ensinou que eu, diante de alguém como Natália do Vale, se deixa fascinar. Sem ela eu não descobriria isso a meu respeito. Entende? Então, é preciso que os educadores
ensinem seus alunos a submeter a vida a uma análise, a um aprendizado de si mesmo. O Sócrates, né, disse, uma vida que não é refletida a cada instante é uma vida jogada no lixo. E é bem um pouco isso. Conhece-te a ti mesmo. Agora, na hora que você se descobre e você toma decisões em função dessas descobertas, é preciso se orgulhar de si. Por quê? Porque o mundo é rico e articulado na hora de te dissuadir. Claro. Opa. Quer dizer, você chega e fala, eu quero ser professor. Aí você chega em casa e aí alguém olha e diz, isso não enche o bucho de ninguém. Eu quero ser professor. Você sai na rua, mas é tanto estudo para terminar dando aula. Eu quero ser professor. Aí o cara vira e fala, escuta, você trabalha também ou só dá aula? Eu quero ser professor. Outro dia o cara virou para mim e falou, o senhor nunca pensou em ser nada melhor, não? Na bucha. Mas alguém chega para você e diz, nunca pensou em ser nada melhor, não? Eu poderia ter reagido violentamente, mas resolvi investigar. Falei, o que, por exemplo? Não, falando desse jeito, você poderia ser um senador. Falei, mas é que eu não sou um senador. Portanto, não me apetece viver como senador. Isso não significa diminuir o trabalho do legislador. Outros serão senadores e devem investir nisso. Eu, não. Outros, sim. Eu me limito a ser professor do senador. Por que aconteceu isso, professor? Porque eu sou de uma época que vai ter uma solenidade numa cidade. Certo. Quem estaria lá? O prefeito, o delegado, o diretor da escola. Essas seriam as pessoas que estariam lá. Por que a educação perdeu tanto valor, que nem a gente está falando aqui sobre isso, né? Por que o professor se tornou desvalorizado nessa sociedade? O que aconteceu? Não, é preciso, de fato, entender que a legitimidade, o prestígio, o aplauso, o reconhecimento de qualquer tipo de atividade tem a ver com as pessoas que aplaudem, tem a ver com as pessoas envolvidas. De alguma maneira, a escola não tem prestígio na sociedade. E o professor, junto, não tem. Mas por quê? Ora, são muitas as razões, mas uma delas me parece, assim, muito clara. Há um entendimento, que não é de todos, mas que é muito poderoso, de que para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para obter prosperidade econômica, não é necessário aprender um monte de coisa que a escola ensina. Vamos dizer, para explicar isso de maneira mais ou menos apaziguada, né? Sem criar confusão. Então, o que acontece? Essas certezas, elas vão, tal como um circuito, elas vão perpassando os universos e vão se tornando uma espécie de obviedade. Quer dizer, tudo bem, num primeiro momento, tudo bem ir para a escola, mas é melhor arrumar alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro, e aí já a escola já perdeu um degrau, porque isso não foi um despencar de uma hora para outra. Né? Aí depois, se tiver que escolher entre um e outro, não hesite em logo começar a trabalhar, porque começando a trabalhar mais cedo, você tem mais chance de conquistar a prosperidade. Já perdemos mais um degrau. Depois, você junta isso, críticas muitas vezes justas, muitas vezes justificadas, do anacronismo da educação escolar, digamos, da impertinência de certos conteúdos curriculares, da desmotivação de certos profissionais da educação, alguns deles, que são críticas justas, que, somadas ao fato da escola não ser mais vista como trampolim único para uma vida próspera, acabaram por, pouco a pouco, solapando a sua legitimidade. Agora,
a grande pergunta é como pensar diferente? E é aqui que eu queria que o nosso ouvinte, telespectador e o que seja internauta me acompanhem. Tudo isso parte de uma premissa inicial, como toda boa premissa, que pode ser questionada. E qual é essa premissa? Vida boa igual prosperidade econômica. Sim. Vida boa igual ganhar dinheiro. Talvez, hoje em dia, pudéssemos acrescentar um segundo elemento. Vida boa igual notoriedade. Vida boa igual celebridade. Vida boa igual ser conhecido e seguido por muita gente. Muito bem. Então, isso faz uma espécie de fórmula da felicidade. Uma pessoa rica e famosa é uma pessoa feliz. Pois é. Então, aqui eu queria problematizar. Eu queria problematizar por quê? Porque, de fato, a escola não é o único caminho para você ganhar dinheiro, ainda que possa ser um deles. Que fique claro. Agora, a escola trará a você valores existenciais que vão além de ganhar dinheiro. Que são valores do espírito, valores da razão, valores do pensamento, valores da inteligência, valores da sensibilidade, valores que tornam a vida boa independentemente do dinheiro que você ganha. Então, se você é capaz, Emílio, se você é capaz de ler um Dostoiévski citado aqui e genuinamente ter prazer com isso, é muito provável que você deva essa capacidade a algum tipo de formação escolar. E veja, nada tem a ver com ganhar dinheiro. Tem a ver com ter um momento bom de vida na leitura. Se você é capaz de ler um Machado de Assis e ter um genuíno prazer com isso, é muito provável que alguma aula de literatura tenha contribuído para essa capacitação. Eu continuo. Se você é capaz de se interessar por fazer uma visita guiada num museu qualquer e se interessar genuinamente pelo que é exibido, provavelmente a escola tem algo a dizer sobre isso. E isso é de graça, não exige que você mova montanhas financeiras para poder fazer. E isso te traz o quê? Te traz um contentamento, que compensa mazelas da vida. Sim. Então, na hora que você não consegue ter prazer genuíno na leitura, não consegue ter prazer genuíno na boa música, tipo uma sinfônica de Mahler é alguma coisa que te leva à loucura. Não consegue ter prazer genuíno, sei lá, interpretando uma pintura holandesa do século XVII. Não consegue ter prazer genuíno lendo a Metafísica de Aristóteles, que um cursinho de filosofia poderia ajudar a ter. Não consegue ter prazer genuíno. Perceba que todas essas coisas são prazeres genuínos que são obtíveis gratuitamente. Aí você tem uma tristeza, precisa compensar essa tristeza e você só tem a carta do consumo para poder compensá-la. Entendeu? Você sobrecarrega o consumo. Nada contra o consumo. Nada contra para fazer suas compras, mas isso é um valor da vida entre infinitos outros que poderiam dar colorido, dar sabor, dar tempero, sabe? Os portugueses, eles têm uma expressão que eu acho, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei absolutamente fascinado. Quando eles experimentam alguma coisa de degustação, eles dizem, nós dizemos, isto tem sabor de papapá. Eles dizem, isto sabe a não sei o quê. Do verbo saber. Ou seja, eles vinculam um apetite gustativo que traz um prazer enorme à questão do saber. Pô, essa é uma vinculação maravilhosa, né? Que eleva a vida, sofistica a vida, colore a vida. E nada disso tem a ver com começar a trabalhar cedo para ganhar dinheiro. Sim. Porque tudo isso requer um tipo de formação do espírito que capacita para uma vida feliz. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta antes que saia desse tema aí do ganhar dinheiro e tudo mais. Por que as pessoas se sujeitam a isso? A se preocupar só em ganhar
e não a fazer o que gostam. Isso vem talvez do medo da escassez ou é a falta de propósito mesmo? Porque, que nem o Emílio falou, eu também, como radialista, é uma satisfação enorme estar aqui. E assim, no começo a gente sempre busca. A rádio fala assim, não consegue na capital? Vai pro interior. Então a gente tem um propósito, a gente não tem o medo desse lance da escassez. E por que as pessoas elas têm medo disso? Vou me sujeitar a ganhar melhor, mas não vou fazer o que eu quero, do que, de repente, ir para outra cidade para fazer o que é o propósito. É a falta de propósito ou o medo da escassez, ou os dois juntos? Sabe, A rigor eu não sei te responder. Mas o que eu penso é que muito do que acaba acontecendo na nossa vida é determinado por circunstâncias e encontros que às vezes facilitam certas descobertas ou inviabilizam certas descobertas. Eu tive a oportunidade aos 13 anos de ter um professor de geografia que me mandou dar um seminário. E aí eu descobri o que eu queria para a minha vida. Esse seminário definiu a minha vida. Mas isso não foi, digamos, consequência de uma lucidez minha, extraordinária, de perceber quem eu era, como se outros não tivessem a mesma lucidez. Não, eu devo isso a esse professor de geografia que me pediu para fazer. Sabe-se lá por que ele pediu para fazer o seminário, provavelmente porque ele não queria dar a aula, sei lá o que quer, mas o fato é que ele pediu para eu dar o seminário e eu fiz essa descoberta. Se ele não tivesse feito isso, eu provavelmente não teria tido a ocasião de dar outro seminário no colégio. Eu não teria firme convicção que queria ser professor. E então eu entrei na faculdade de Direito, como acabou acontecendo, e eu talvez entrasse para ser advogado, para trabalhar no direito. Graças a esse único encontro, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Então, veja, eu penso que muitas pessoas vivem espaços de socialização onde a obsessão com o dinheiro é asfixiante. E não há que julgar, porque há quem viva em penúria, há quem viva em muita dificuldade material e, portanto, se preocupar em ter o mínimo necessário para a sobrevivência é óbvio, é necessário, é imprescindível, é justificável, é digno, etc, etc, etc. Ponto. Agora, claro está que uma vez obtido o mínimo necessário para sobreviver, também é fundamental perceber que a sobrevida por si só é apenas a condição para os valores da vida. Se você estiver sendo esganado e você luta pela vida, não propriamente pela vida, mas pelo que na vida vale a pena. É claro. Portanto, os valores, eles vão além de sobreviver. Sim. Eu quero mais um dia de vida para ver minha filha mais uma vez. Eu quero mais um dia de vida para dar uma aula, a última. Eu quero mais um dia de vida para encontrar não sei quem uma última vez. Veja, eu quero a vida pelo que a vida tem de valor positivo. E não apenas por sobreviver. Então, que é a razão da vida. Claro, claro. Então, veja, que me entendam bem. Ninguém aqui é alucinado. Há muita gente em dificuldade material extrema. E é normal que lutem por sobreviver. E estão nesse estágio. Porém, não são todos a estar nesse estágio. Então, quando eu escrevo um livro, Happy Hour na segunda, obviamente, eu estou me referindo a pessoas que talvez estejam num outro degrau. Professor, tem uma questão que a gente estava falando aqui antes do senhor entrar, que é o papel do acaso ou da sorte. Alguns podem achar que é Deus. Eu tenho uma visão mais estatística, acho que existem probabilidades. E você contou a história do seu seminário, que direcionou sua vida de certa forma, assim como seu professor de filosofia. Podia não ter acontecido, podia ter acontecido outras coisas. E aí eu lembrei de uma frase que era do Einstein, que será que Deus joga dados, em que ele falava isso. Assim. Como que você vê o acaso, assim, o papel do acaso na vida, nessa procura de tornar-se quem tu és? Eu tenho essa
esse entendimento, que é só meu enfim, e que ninguém me siga, né? Se fôssemos onipresentes, oniscientes, olhássemos tudo de cima, com certeza teríamos certeza de que não há acaso nenhum. Não é? Ou seja, o que for acontecer, vai acontecer mesmo. Quer dizer, sabe? O carro está vindo aqui, o outro está vindo aqui, o motorista daqui não vê esse, o motorista daqui não vê esse, né? Aí chama a colisão de acaso, mas quem está em cima vai bater. Sim, sim. Vai bater. Vai dar merda. Né? Ou seja, não foi por acaso. Ou seja, se fôssemos Deus... Não jogaria dados. Né? Se fôssemos Deus, tudo estaria no âmbito da necessidade. E necessidade, na filosofia, não é a necessidade do senso comum, que estou passando necessidade ou isso é necessário. A necessidade da filosofia é o contrário da contingência, ou seja, aquilo que acontece necessariamente. Então, Deus que olha de cima, ou se você quiser, a perspectiva cósmica ou universal, né? Como quiser chamar, tudo é inexorável, tudo é necessariamente como tem que ser. Então, o acaso é sempre em função de uma perspectiva. O acaso, ele é o acaso para mim. Sim. E, portanto, ele, no fundo, ele é a consequência de uma ignorância, de uma fragilidade, de uma impotência. Falta de conhecimento. Falta, né? Então, quer dizer, e como o conhecimento é sempre parcial, é sempre pequeno, é sempre relativo, o acaso sempre existirá. Mas é o acaso para mim. Deus lá de cima olhando, né? Já sabe o que... Né? Isso se já sabe antes ou não, nem entro na discussão. Mas o certo é que ele sabe que o que acontecer é resultado de relações causais inapeláveis, inexoráveis, é o que vai acontecer e, portanto, de certo modo, acontece sempre o que tem que acontecer. Agora, no nosso caso, dada a nossa ignorância de tudo que acontece, então, para nós, a surpresa que resulta de não entender muito bem por que aquilo aconteceu daquele jeito. Então, para mim, o professor de geografia é acaso. Para Deus, com certeza não. Maravilhoso. Aqui, ó. O Happy Hour é na segunda. Tá aqui, ó. Mais um lançamento aqui do Muito professor Clóvis de Barros, o filósofo. E tá também o Instagram aí para você, @Clóvis de Barros. Já é um dos mais vendidos, né? Esse Olha, aqui. Eu me empenhei para que isso acontecesse, porque o livro ele é uma espécie de reunião dos principais temas que os meus contratantes me pedem para falar a respeito nas palestras. Então, esse livro cuida de um tema delicadíssimo, que é a questão da meritocracia, outro tema delicadíssimo, que é a questão da motivação no trabalho, outro tema delicadíssimo, que é a questão do propósito, né? Então, são temas sensíveis e muito atual, né? Muito queridos no mundo das corporações, que estão trabalhados aí, e de uma maneira absolutamente fluida e delícia, gostosa de ler. Exatamente. Gostosa de ler. Você sabe que eu sou muito fã do professor. Tem as aulas dele no YouTube. Muito boa. É um craque. É show, né? Queria até então... E tem você falando da vida de Chuck do filme. Foi. Maravilhoso. Tá na rede aqui. Eu gostei. Eu gostei também desse filme. Eu gostei muito. Eu queria fazer um convite, entrando no meu Instagram, @Clóvis de Barros. Aí você vai lá no link da bio, né? E lá no link da bio tem os links e lá tem um link para um curso que tem trocentas coisas, mas um curso eu queria recomendar em especial, porque fiz com muito carinho e adorei ter feito e adorei assisti-lo depois, que é um curso de introdução ao pensamento de Nietzsche. Porque Nietzsche é um filósofo muito querido, muito lido, muito citado, mas muito difícil de ser lido. Então, esse curso oferece
algumas chaves para entrar no castelo da filosofia nietzschiana. Com essas chaves, você entra com mais facilidade e tem a condição de uma leitura de deleite, que é a leitura das grandes obras de Nietzsche. Então, eu queria recomendar, em especial, esse curso aos nossos ouvintes. Ó, e tem uma promoção especial aí, ó, para vocês aí, ó. Sempre é bom receber o professor e convidar todo mundo. Se você quiser comprar, você já compra agora o livro, o Happy Hour na segunda, já vende aí na Amazon, tem essas livrarias aí. Você compra na hora e entrega na sua casa. Professor, obrigado. Querido, obrigado. Top. Muito legal quando você vem, a audiência também adora aqui o seu papo. E queria retomar a ideia. O mundo é um espelho para você. Portanto, trate de aproveitar as informações que o mundo oferece sobre você, que sem o mundo você não poderia saber. Uma delas é que vir aqui ao Pânico e conversar com a galera aqui é extremamente prazeroso. Aprendi isso vindo aqui. É preciso dar uma chance ao mundo para o mundo te explicar quem você é. Boa. Muito bom. E a audiência adora também. Obrigado, professor Clóvis de Barros aqui no Pânico hoje.